Boa tarde. Boa tarde. Saúdo aqui os colegas conselheiros Algiro Lorenzon, Lucas Fur, Ricardo Giuliani, Alexandre Porce, que está online acompanhando a sessão aqui também, nosso diretor-geral, Carlos Alvim, que está aqui presente, demais colegas que acompanham aqui presencial a sessão e também quem nos acompanha online. Essa é a sessão número 32 de 2025. Eu, como conselheiro presidente substituto, estou substituindo a conselheira presidente Luciana, que está em viagem e justificou, então, a sua ausência por causa dessa viagem a trabalho. E estamos aqui com o quórum, então, quase completo, mas suficiente para que a gente possa ter a nossa sessão. Nós começamos, então, a nossa pauta de hoje. Item 1, matérias. Item 1.1, análise do processo número 001-158-3900-238, que trata de metodologia de revisão tarifária para a concessionária Rota de Santa Maria. Conselheiro relator é Alexandre Porce e conselheiro revisor Algiro Lorenzon. Conselheiro Porce, lhe passo então a palavra para que faça a leitura então do seu voto, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde, todos e todas, colegas do Conselho. Dando início, então, à leitura do relatório. O presente expediente foi inaugurado pela Diretoria-Geral, visando a elaboração de normativa para estabelecer a metodologia de revisão das tarifas da rodovia RSC 287, concedida à concessionária Rota de Santa Maria S.A., conforme determinado pelo Conselho Superior na Resolução Decisória número 701/2023. Em 15 de dezembro de 2023, a Diretoria de Assuntos Jurídicos sugere a formação e publicação de grupo de trabalho para definir as premissas a serem internamente observadas nos procedimentos de revisão tarifária das rodovias estaduais sob regulação da AGERGS. Mediante a portaria número 18/2024, o diretor-geral designou servidores para o referido grupo de trabalho. No período de 24 de janeiro a 2 de maio de 2024, o grupo reuniu-se semanalmente, lavrando atas das reuniões ocorridas, trabalho que culminou com o relatório DT e com a minuta de resolução normativa que estabelece os procedimentos a serem observados pela AGERGS para a elaboração da revisão tarifária anual do contrato de concessão número 20/2021. O relatório DT destacou que a minuta elaborada apresenta os resultados das análises associados com a preocupação em melhor especificar critérios, procedimentos e regras para a mensuração de componente de cálculo tarifário revisional. Destaca que a resolução normativa proposta é composta sucintamente por apenas 4 artigos, dispostos a disciplinar o processo de revisão tarifária mediante a especificação de regras contratuais voltadas à quantificação dos fatores A, C, D e E o emprego antecipado da quantidade demandada observada de veículos pagantes em substituição ao dado referente à sua estimativa. Em complemento, é apresentada a nota técnica, a qual congrega um conjunto abrangente de definições, critérios, prazos, métodos de apuração, procedimentos e obrigações. Em 7 de junho de 2024, a Diretoria-Geral envia o expediente ao Conselho Superior. Distribuído o processo, submeteu-se à proposta consulta pública e audiência pública número 02/2024, onde foram recebidas contribuições da concessionária. Mediante a informação conjunta PSE-DRE número 1/2025, o grupo de trabalho analisa detalhadamente as contribuições recebidas e apresenta nova minuta de resolução normativa, com acolhimento parcial das proposições apresentadas, abre aspas, priorizando aquelas que, sem afrontar a coerência metodológica consolidada,
conferem maior clareza à redação, detalham conceitos técnicos e fortalecem a previsibilidade dos procedimentos de cálculo tarifário aplicáveis. Fecha aspas. Dentre as alterações acolhidas, destacam as inserções de definições essenciais, tais como o desconto de reequilíbrio, o acréscimo de reequilíbrio e o fator D, instrumentos indispensáveis à adequada modulação da tarifa básica de pedágio. Refere evolução no entendimento de que, abre aspas, a aplicação do fator C na metodologia de revisão tarifária das concessões rodoviárias justifica-se, técnica e juridicamente, como instrumento de modernização regulatória, de eficiência gerencial e de reforço à modicidade tarifária, fecha aspas. Em 9 de julho de 2025, a Diretoria-Geral acolhe a informação conjunta e encaminha o expediente ao Conselho Superior. Cabe informar que as contribuições recebidas na consulta pública, a ata da audiência pública, a análise das contribuições realizada pela área técnica, bem como a minuta final da normativa proposta, foram disponibilizadas no site da AGERGS. É o relatório, presidente e conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Nós temos aqui uma inscrição para manifestação por parte da concessionária Rota de Santa Maria, a doutora Ana Paula Oliveira da Costa. A doutora Ana Paula está presente? Sim, presidente. Então, por favor, a senhora tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, presidente, excelentíssimos conselheiros, todos os demais que nos assistem, desejo boa tarde a todos. Venho aqui em nome da concessionária Rota de Santa Maria para tratar de um tema que, embora técnico, é de extrema relevância para a segurança jurídica do contrato de concessão e para a previsibilidade regulatória de todos os envolvidos. Gostaria de esclarecer que nossa posição não é de resistência à regulação, muito pelo contrário, reconhecemos o mérito e a importância da iniciativa da agência em estabelecer diretrizes metodológicas claras para a revisão tarifária. O que buscamos aqui, com a entrega dos memoriais e com essa sustentação, é contribuir para que a norma que vier a ser aprovada seja sólida, juridicamente segura e, sobretudo, aderente ao contrato de concessão. O primeiro aspecto que merece destaque é a ausência de análise de impacto regulatório. Quando uma norma altera critérios de desempenho e mexe diretamente no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é fundamental que venha precedida de um estudo transparente e fundamentado. Sem isso, corremos o risco de adotar uma metodologia que, em vez de dar previsibilidade, pode gerar litígios, insegurança e incerteza para todos os atores envolvidos. Em segundo lugar, é preciso respeitar as competências definidas em lei e no contrato de concessão. A aplicação dos fatores fator A, fator D e fator E depende necessariamente do recebimento e da fiscalização das obras. Essas são atribuições exclusivas do poder concedente, é a secretaria quem recebe, atesta e aceita formalmente as entregas. Para a agência, cabe o papel igualmente relevante, que é o de regular, o consolidar e refletir esses dados no processo revisional. Mas é preciso destacar que atribuir à AGERGS a aplicação direta de notas ou critérios de aceitação de obras significaria extrapolar sua competência legal. Nós reconhecemos e valorizamos o papel regulador da agência, mas ela não pode se confundir com o papel do concedente. Cada instituição tem a sua função e é justamente essa divisão que garante segurança jurídica e previsibilidade. Qualquer avanço sobre essa esfera do concedente, mesmo que de forma indireta, pode gerar um risco de nulidade dessa nota técnica, dessa norma que vier a ser aprovada, e ameaça o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por isso, a redação dessa nota técnica, principalmente ali no item 4, que traz a metodologia de revisão tarifária, ela precisa deixar claro que a agência consolida os dados, mas quem atesta obras é exclusivamente o poder concedente. Outro ponto que trazemos aqui, que merece reflexão, é a forma de avaliação das obras e serviços. A proposta atual, ela prevê critérios binários, aplicação de 0 ou 1. Essa métrica não traduz a realidade da execução contratual. Obras que estão 90% concluídas ou até já em operação acabam recebendo a mesma penalidade de obras que sequer foram iniciadas.
Isso não é razoável, não é proporcional e fere diretamente o espírito do contrato de concessão. O caminho mais adequado é adotar uma escala gradual, que permita mensurar o desempenho de forma justa, refletindo o que efetivamente foi entregue. Ainda em relação ao faturar, existe uma incerteza importante. A minuta prevê que sua aplicação ocorra na revisão subsequente ao recebimento das obras, mas também indica que os cálculos devem ser finalizados até o dia 10 de agosto. Surge então uma dúvida: o que acontece se uma obra for recebida após essa data? A norma, do jeito que está, ela não esclarece. Isso pode gerar uma insegurança metodológica e operacional, exatamente o que todos queremos evitar aqui. Também entendemos que seria importante ampliar o alcance da resolução para outras modalidades de revisão previstas no contrato, como as revisões extraordinárias e a quinquenal. Do contrário, corremos o risco de repetir no futuro o mesmo esforço regulatório que já estamos enfrentando agora. Além disso, é preciso considerar a vigência dessa norma. A próxima revisão está marcada para o dia 29 de agosto, ou seja, em menos de 15 dias. Não há tempo hábil para aplicar de imediato uma metodologia que ainda está em discussão. Seria mais prudente que sua eficácia se iniciasse no ciclo seguinte, assegurando estabilidade e previsibilidade para todos. Então, excelentíssimos conselheiros, o que a concessionária traz não são objeções de mérito, mas contribuições pontuais e indispensáveis para que a resolução seja juridicamente válida, tecnicamente consistente e, acima de tudo, equilibrada. Pedimos, portanto, que sejam incorporados 4 pontos fundamentais: a adoção de metodologia proporcional e graduada para o IQD, respeito às competências do poder concedente na aplicação dos fatores A, D e E, previsão clara de prazos e garantias processuais e a realização prévia de análise de impacto regulatório em alterações de maior impacto. Com esses ajustes, acreditamos que teremos uma norma que não apenas cumpre seu papel regulatório, mas também fortalece a confiança legítima de todos os envolvidos na concessão. Eram essas as razões que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula. Não havendo mais inscritos para manifestações, eu devolvo a palavra, então, para o conselheiro Alexandre Porce, para que possa ler, então, a sua fundamentação e o voto. Obrigado, presidente. Antes de dar sequência à leitura da fundamentação, queria cumprimentar a doutora Ana Paula, né, registrar que também recebi os memoriais, fiz uma avaliação detida deles, né, inclusive realizei reunião hoje com a área técnica pela manhã para dirimir algumas dúvidas, né? Então, isso posto, né, eu digo que estou em condições de continuar aqui a leitura da fundamentação e encaminhamento do voto. Da fundamentação, a Lei Estadual 10.931, de 9 de janeiro de 1997, criou a GEGS, estabeleceu sua competência para a regulação dos serviços públicos concedidos na área de rodovias, dentre outras. As atribuições da agência estão hoje conferidas pela Lei Estadual número 16.266, de 27 de dezembro de 2024, a qual dispõe especificamente, artigo 7º, a GERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições. Inciso 1º, decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e, suplementarmente, nas resoluções regulatórias. Inciso 4º, emitir normas regulatórias nos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e jurídicos, em conformidade com a Constituição Federal, a legislação setorial aplicável, os instrumentos de delegação, observado o processo regulatório e respeitados os contratos celebrados anteriormente à sua edição. O contrato de concessão número 20/2021, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a GERGS e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., tem por objeto a exploração da infraestrutura e a prestação do serviço público de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes
de trecho da rodovia RSC 287 entre Itabaí e Santa Maria, totalizando 204,51 quilômetros de extensão. O referido contrato disciplina a forma de prestação dos serviços e especifica direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Em sua cláusula 16, dispõe sobre a tarifa de pedágio, o sistema tarifário e a metodologia de reajustes e revisões. Em que pese estarem estabelecidas no contrato as fórmulas de cálculo para os reajustes e revisões das tarifas da concessão, este Conselho identificou, por ocasião das revisões tarifárias anteriores, lacunas na interpretação dos dispositivos contratuais, em especial diante dos argumentos divergentes apresentados pela concessionária à metodologia aplicada. Assim sendo, ficou determinado na Resolução Decisória número 701, de 28 de agosto de 2023, a instauração do processo para disciplinar e definir de forma mais clara os procedimentos cabíveis, conferindo maior segurança jurídica e estabilidade na definição anual das tarifas. A informação conjunta PSE-DRE número 1/2021, a qual me reporto, apreciou e acolheu parcialmente as contribuições coletadas mediante as consulta e audiência públicas. Foi destacado que, abre aspas, a aplicação do fator C na metodologia de revisão tarifária das concessões rodoviárias justifica-se técnica e juridicamente como instrumento de modernização regulatória, de eficiência gerencial e de reforço à modicidade tarifária. Trata-se de mecanismo destinado a capturar variações supervenientes na receita efetiva da concessionária, bem como a promover a correta apuração da reversão de saldos não utilizados de rubricas específicas à tarifa de pedágio, corrigindo distorções que, de outra forma, poderiam desequilibrar a equação econômico-financeira do contrato em prejuízo do interesse público. Fecha aspas. Nessa perspectiva, acompanho o entendimento da área técnica quanto aos aspectos de aperfeiçoamento decorrentes da aplicação do fator C na metodologia de revisão tarifária da concessionária. Contudo, tendo em vista que a AGEGS não possui competências de poder concedente no que tange às prerrogativas de alterações contratuais, considero que os artigos 2º e 3º da presente minuta de resolução devem ser alterados conforme segue. Artigo 2º. O fator C, de que trata esta resolução, deve ser incorporado na equação de cálculo da tarifa de pedágio, descrita na subcláusula 16.3.3, mediante termo aditivo ao contrato a ser firmado entre as partes até 30 dias antes da data base referente à revisão tarifária ordinária de 2026. Artigo 3º. A partir da publicação desta resolução normativa, em caráter de transição, os efeitos matemáticos associados ao fator C poderão integrar a metodologia de revisão tarifária da concessionária Rota de Santa Maria do ano corrente. No tocante à análise de impacto regulatório, a referida informação destacou como razões para sua dispensa o baixo impacto da normatização e seu aspecto de urgência. Acompanho esse entendimento da área técnica e ainda destaco que tais razões estão em conformidade com os incisos 1 e 2 do artigo 7º da Resolução Normativa número 59/2020. Quanto às alegações da concessionária de que a nota técnica apresentada inova em conceitos e conclusões e desrespeita dispositivos normativos, e ainda quanto à falta de transparência, ausência de análise de impacto regulatório e inobservância da AGEGS a dispositivos normativos, entende-se que não devem prosperar e são questões que estão devidamente esclarecidas pelas diretorias e pela Procuradoria Setorial na citada informação conjunta. Quanto às contribuições específicas da concessionária para alterações do cálculo do IQD, Índice de Qualidade e Desempenho, merece ser destacado que o tema já foi objeto de análise nos processos tarifários anteriores, restando claro que este indicador, estabelecido no contrato, admite apenas os valores binários 0 ou 1.
Adicionalmente, cabe frisar que não se trata de aplicação de penalidades por infrações cometidas, e sim de ressarcimento ao usuário pela prestação dos serviços fora dos parâmetros adequados. Por fim, entendemos que o presente processo cumpriu o objetivo proposto de clarificar e padronizar os procedimentos para as revisões tarifárias ordinárias, em consonância com os parâmetros já previstos no contrato de concessão, buscando mitigar interpretações divergentes e conferindo maior segurança e previsibilidade para os próximos reposicionamentos tarifários, mais previsíveis para todas as partes interessadas. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. Do voto, item 1, aprovar a resolução normativa que estabelece os procedimentos a serem observados pela GERGES para a elaboração das revisões tarifárias anuais do contrato de concessão número 20/2021, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., conforme documento SEI número 052-2286, em anexo. 2. Determinar à Diretoria-Geral a abertura de expediente para encaminhar os trâmites necessários à efetivação do termo aditivo entre as partes com respeito ao fator C. É como voto, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Passo então a palavra para o conselheiro revisor, Algiro Lorenzon, para que faça a sua manifestação. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes conselheiros, Lucas, conselheiro Ricardo, nosso diretor-geral, nossos assessores que estão presentes nesta sessão, eminente conselheiro relator, conselheiro Porce, ilustre advogado, que recém fez a manifestação. Eu, na condição de revisor do presente processo, eminente presidente, eu profiro agora a minha manifestação, dizendo que, em conformidade com o disposto no regimento interno, eu revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição do Estado. E, quanto ao mérito, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator, Alexandre Porce. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Momento, então, para a discussão, tirada de dúvidas, manifestações. Conselheiro Giuliani. Presidente, os conselheiros, todo mundo, etc. Eu estou pedindo vista nesse processo porque eu entendo que há problemas bastante relevantes que precisam ser enfrentados ou, no mínimo, registrados. Entendo que a advogada da concessionária foi muito gentil quando ela refere que não há problemas de mérito, né? Eu acho que há problemas de mérito, sim. E problemas bem relevantes do meu ponto de vista, fogando todas as vezes. Só para exemplificar, eu penso que a agência não tem competência para determinar que o poder concedente proceda ou deixe de proceder alterações do contrato que firmou. Isso está na índole do poder concedente. Bom, se isto for feito por derivação do exercício da sua prerrogativa de poder concedente, caberá a nós, sim, fazermos a avaliação. A gente está dando, não só determinando que faça, como dando prazo para fazer. Esse é um dos exemplos de imiscuição direta na estruturação contratual vigente. Assim como existem modificações na relação que regra a estruturação econômica do contrato que não figuram no contrato. Então, diante da relevância do tema, porque o que me chama a atenção é que este tipo de tema, nós já passamos por isso, já registrei, mas registrei, como diria lá na minha terra, na Grande Quaraí, bocalmente só. É quando a gente alerta para um problema e ele se perde no vento. Então, para evitar esse tipo de situação, eu vou começar a escrever as questões que alertam, não para mostrar que eu esteja certo e que os outros estejam errados, mas para quando alguém quiser pesquisar aquilo que foi dito, esteja escrito nos autos do processo. Porque eu sou daqueles que acredito que nós temos limitações de competências muito bem estabelecidas na nossa lei. Tenho dúvidas sobre isso. E penso que tudo que se buscou e se construiu com a maior da boa vontade, com o maior denodo, maior estudo, foi construir segurança jurídica que
nos permitiria, em eventos futuros, em análise de contratos futuros, estabelecer intervenções tipo esta aqui, que está colocada. Então, rogando todas as vênias e com todos os respeitos à construção técnica do voto que foi proferido, penso que há muita razão, sim, naquilo que foi dito da tribuna virtual pela advogada da concessionária. E aí eu queria também um esclarecimento, qual é o meu prazo de vista? Porque desta vez eu vou usar todo o prazo de vista. Não vou fazer que nem fiz da outra vez, trazer na semana seguinte. É isso, presidente. Muito obrigado. Posso auxiliar no esclarecimento, talvez, se o conselheiro Spilk permite? Claro, conselheiro Porce. Acredito que regimentalmente o prazo seria de uma semana, ou na próxima sessão, na verdade, se não houver necessidade de diligência. Mas havendo a necessidade de diligência, e o prazo, esse prazo não se aplicaria. Tanto para a semana que vem. Né? Se não for o caso de diligência, né? Mas se for o caso de diligência, não necessariamente. Perdão, conselheiro. Boa tarde. O artigo 79 estabelece 5 dias úteis. Úteis. Vou usar todos os dias úteis, portanto, não dá semana que vem, dá na outra semana. E não vou buscar diligências, tá? E até o nobre relator, porque inclusive foi anunciado que há uma votação e teria tendencialmente, disse da tribuna a advogada, para o dia 19 como prazo limite, né? 29. 29, claro, 19 hoje, lógico. Né? Dia 29, prazo portanto, penso que do ponto de vista processual, este processo não estará votado. Ok, então, a princípio, sem ser na próxima sessão, na outra teremos, então, o processo trazido, então, com o voto vista. Sim. Ok. Acho que não sei, na minha opinião, não prejudica, né? Porque na verdade, como a gente tem feito as outras revisões sem ter essa metodologia definida. Então, vamos seguindo os mesmos parâmetros. Exatamente, seguimos no mesmo padrão, a revisão vai adiante. Certo? Então tá. Então, retirado o processo de pauta, né, pedido de vista pelo conselheiro Ricardo Giuliani, a princípio, então, sem ser na semana que vem, na outra, teremos, então, 2 de setembro, teremos a volta desse processo ao plenário aqui, ao Conselho Superior. Seguimos adiante, então, passamos ao item 2, comunicações. Item 2.1, conselheiro relator Lucas Salomão da Silva Fur informa que, conforme encaminhamento número 149/2025 CS, enviou à Diretoria-Geral o expediente que trata de pedido de reconsideração à Resolução Decisória 779/2024 para sobrestamento e monitoramento da ação judicial de mesmo objeto até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão. Processo 000-548-3900-240. Conselheiro Lucas, quer comentar, por favor? Sim, um breve comentário, presidente, só no sentido de informar que essa é um processo que existe uma ação judicial e que ainda não transitou em julgado, motivo pelo qual, então, sobrestamos aqui o processo administrativo até que isto ocorra, né, para que a gente possa encaminhá-lo já com segurança jurídica. Só nesse sentido. Certo, obrigado, conselheiro Lucas. Item 2.2, foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo número 0014443900256, que trata da migração da M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos, ao Mercado Livre de Gás Natural. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Lucas Fur. Item 2.3, comunicamos a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que julgou regulares as contas do ex-conselheiro presidente Luiz Afonso Sena e da conselheira presidente Luciana Luso de Carvalho, referentes ao exercício de 2023. Passamos então ao item 3, convites. Algum registro de algum convite? Temos aqui
Nenhum registro de convite. Passamos para o item 4, então, assuntos gerais. Algum item, conselheiros? Eu vou aproveitar, queria trazer a público, inclusive, para que nós possamos pautar internamente na reunião do Conselho o tema do fluxo de saneamento. É uma matéria muito complexa e que nós temos que tomar uma decisão sobre se iremos dar vazão ao regimento interno no sentido de definir relator para esse processo e porque é realmente uma matéria muito complexa. E até aproveitando, eu vou procurar trazer as minhas questões de ordem geral e pública para a sessão, a partir de agora. Né? E aí nós tomamos as decisões nas instâncias que definimos. Mas os temas que eu entendo e que eu relevância pública, eu pretendo trazê-los sempre ao Conselho, nesse espaço de comunicações que ele é relevante, e nós tomamos a decisão que acharmos a mais adequada, com, claro, evidentemente, a dimensão pública que essas decisões têm. E penso que o tema do fluxo de saneamento é muito complexa para nós, até o presente momento, ainda não termos definido se teremos relatores, se vamos estabelecer grupos de trabalho, o encaminhamento que o Conselho entender adequado oferecer. Então, nesse sentido, presidente, já aproveitando para avisar aqui, as próximas questões desta índole virão para o plenário. Obrigado, presidente. Sim. Obrigado, conselheiro Giuliani. Mais alguma manifestação, assuntos gerais? Então, declaro encerrada a sessão ordinária número 32 de 2025 do Conselho Superior da Gergs e desejo a todos uma boa tarde, uma ótima semana. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.